Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! A gente queria perguntar para você se você sabe o que é sustentabilidade. Sustenta, é alguma coisa que sustenta, né? É você conseguir um avanço tecnológico, um avanço econômico sem prejudicar de uma forma muito forte a ecologia, né? A gente gasta muito mais do que aquilo que a gente produz, então a gente gasta, mas não pensa na hora de repor. Acho que a gente consome muito. Se você anotar o que a gente desperdiça dentro da nossa própria residência, a gente vai ver que é bastante lixo, bastante coisa que dá para ser aproveitada. Você recicla lixo, por exemplo? Bem difícil. É bem difícil. Por quê? Não tem condição? Não tem o hábito. Sim. Não é condição, é hábito. Isso é o hábito. Eu separo a caixinha de leite, latinha de tomate, tudo assim. Eu jogo o lixo que é perecível, tudo separado. Você joga óleo na pia? Não, eu guardo numa garrafa que minha tia faz sabão. Tudo é uma questão de cultura, né? Se a pessoa tem uma ideologia já de reciclagem, ela vai acabar vendo que reciclando ela vai ter um mundo melhor. Olá! A gente está aqui hoje para falar sobre sustentabilidade e entender melhor o que afinal significa isso. E para fazer e tentar responder algumas perguntas. O que significa desenvolvimento ambiental? E qual a relação entre sustentabilidade e economia? Nesta teleaula, vamos falar sobre o conceito de sustentabilidade e ver que se trata de algo que vai além da preservação ambiental e que a preservação ambiental e a economia podem e devem caminhar juntas para o verdadeiro desenvolvimento social. Vamos aprender que os conflitos pela posse de terra no Brasil podem ser vistos como um problema de desenvolvimento sustentável e que a Amazônia é uma espécie de biblioteca viva e que o desenvolvimento sustentável naquela região não é só um desafio ambiental, mas também uma janela de possibilidades para a ciência e principalmente a biotecnologia. E vamos ver que a questão da sustentabilidade do desenvolvimento é inseparável do desafio da distribuição de seus frutos para todos os cidadãos. Ô Joana, esse trânsito todo aí, será que a gente vai conseguir chegar a tempo para a nossa teleaula de hoje? Fica frio, João. No telecurso, o conhecimento sempre chega na hora certa. Se você está dizendo... Sustentável, que se pode sustentar, sustentar-se, equilibrar-se. O desenvolvimento sustentável está vinculado em sua forma e conteúdo a uma base ambiental e ao processo eficiente de aproveitamento dos recursos ecológicos. Ambiente e economia podem e devem ser mutuamente reforçados para o verdadeiro desenvolvimento social. É interessante isso, né? Sustentabilidade tem a ver com ambiente e economia. Faz sentido, dá para imaginar um mundo sustentável sem trabalho digno para todos? Dá para imaginar um mundo sustentável onde o acesso à terra é um privilégio de poucos? Não, espera aí. Essa matéria é sobre disputa pela posse de terra. Será que isso também tem a ver com sustentabilidade? Lógico. Os problemas pela posse de terra no Brasil podem ser vistos como um problema de desenvolvimento sustentável, sim. Por quê? Porque o acesso à terra representa, na verdade, o acesso ao abrigo e ao sustento. Então, a questão da reforma agrária e do sem terra não é apenas um ajuste de contas com o passado. É também a busca de alternativas para a construção do futuro. Olha, é perfeitamente possível equilibrar a justiça social, a renda e o desenvolvimento sustentável, porque é só olhar o que a gente produz no planeta, né? Hoje produzimos $6.000 por pessoa por ano de bens e serviços. Imagina uma família de 4 pessoas, são $24.000. São $2.000 por mês por família de 4 pessoas. Ou seja, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável com a que a gente produz. Nós temos os recursos. A sua alocação, sua distribuição é que está errada. Isso passa, portanto, por redistribuição de renda, passa por uso inteligente dos recursos naturais, passa por mudar
os processos decisórios das corporações para que não pensem apenas no lucro, mas pensem no resultado social a longo prazo. Vamos pensar um pouco. O Brasil pertence ao grupo de países que completou sua industrialização recentemente. Isso quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial. Este processo teve custos elevados. Primeiro, o custo ambiental. Este custo ambiental é resultado de um processo que utilizava os recursos naturais de forma predatória, sem pensar se estes recursos poderiam ser renovados ou não. Resultado: as florestas, os solos e as jazidas minerais foram exauridas. Os rios e mares poluídos ou contaminados em nome do progresso. O segundo custo deste processo de industrialização é o chamado custo social. Este custo social é resultado de um processo de industrialização que não teve a menor preocupação com os efeitos do crescimento econômico sobre as condições de vida das famílias que viviam no campo e na cidade, bem como sobre a condição em que se dava a distribuição social dos frutos do processo de industrialização. Para você, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é crescimento, aprendizagem. Desenvolvimento, para mim, é aprender com os erros e com isso continuar crescendo. E você acha possível haver desenvolvimento com distribuição de renda, preservação ambiental e justiça social? Claro, isso basicamente depende de vontade política, vontade da pessoa querer distribuir, não querer tudo só para si. Para que o desenvolvimento seja durável, ambientalmente sustentável e socialmente justo, é necessário romper com um padrão baseado no controle dos domínios consolidados e na abertura de fronteiras de expansão. Ou seja, é preciso aprender com o passado para construir o futuro e não repetir os mesmos erros nas áreas ainda não devastadas. Áreas ainda não devastadas. Eu penso que é uma boa hora de falarmos um pouco sobre a Amazônia, não? Olha, João, a Amazônia sempre despertou a curiosidade do mundo todo, mas nunca foi tão importante falar e estudar sobre a Amazônia como agora. Vamos acessar um banco de dados sobre a Amazônia? Dados são sempre bem-vindos. Então deixa comigo. A Amazônia representa 5% da superfície terrestre. De toda a água doce do planeta, 20% está lá. 1/3 das florestas pluviais não devastadas são amazônicas. E apesar de toda essa imensidão, apenas 0,35% da população mundial vive na Amazônia. É muito pouco, e desse pouco, quase 64% vive na Amazônia brasileira. Você sabe o que eu ouvi dizer? Que apesar da sua enorme riqueza vegetal e mineral, o que faz a Amazônia valer mesmo, que é o que faz todo mundo ficar admirado com ela, é a sua diversidade biológica. Ou como dizem, a biodiversidade. A biodiversidade amazônica se expressa na grande variedade de espécies vegetais e animais existentes na floresta. A biodiversidade amazônica, ela é a mais importante do planeta Terra, porque ela está associada à presença da mais importante floresta tropical, ombrófila densa da Terra. Possui aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, só o tamanho da nossa floresta amazônica é equivalente à Europa Ocidental. A Amazônia detém mais de 20% de toda a água doce do planeta, e hoje já há entomologistas que ousam dizer que haveria aproximadamente 10 milhões de espécies de artrópodes, só de artrópodes. Claro que, em termos dos grandes mamíferos, das grandes árvores, tudo que é grande já está mais ou menos inventariado, mas há um mundo oculto, né, nesse autêntico banco genético, o maior banco genético do planeta, que ainda é desconhecido. É uma biodiversidade realmente fantástica, mas ela precisa ser, primeiro, preservada, e segundo, precisa ser inventariada. Nós precisamos saber equacionar, dimensionar e conhecer profundamente esse imenso patrimônio natural que é de todos os brasileiros e cabe a nós preservá-lo. A enorme concentração de vida na Amazônia significa, por um lado, símbolo ecológico único e, por outro, fonte primordial para o desenvolvimento tecnológico. O que se perde com o desmatamento da Amazônia? Você sabe?
Se perde uma das maiores riquezas que a gente pode ter no Brasil, não só em termos de vida, mas também até em termos de estudos biológicos, em termos de diversidade da fauna e da flora. Você pode encontrar nela um monte de coisa para poder fazer remédios, encontrar cura para várias doenças. Então o Brasil só perde com isso. Biblioteca. Milhares e milhares de livros concentrados em um só lugar. A sabedoria humana produzida e colhida durante séculos em forma de palavras, páginas e livros. O que aconteceria se esse lugar pegasse fogo? O que se perderia com uma tragédia deste tipo? Eu acredito que nós perderíamos séculos de conhecimento. Tem vários romances aqui de grandes escritores brasileiros, né? Muito conhecimento adquirido durante vários séculos. A queima de livros está associada aos piores momentos da humanidade. Pois saiba que queimar uma floresta é como queimar uma grande biblioteca. É como queimar a maior biblioteca viva do planeta. Isso sem falar nos danos sobre o clima, que mal podem ser dimensionados. E queimar livros é um absurdo, né? Não, sim, queimar florestas também, né? Imagina, ainda existem milhares de espécies de vida desconhecidas pela ciência na Amazônia. Espécies que podem se transformar em remédios. Agora, já pensou? Queimar a possibilidade de cura de muitas doenças que hoje afligem a humanidade? E por falar em pensar, você já pensou no problema do lixo e do desperdício? É bom pensar. Vamos pensar um pouco. Desenvolvimento sustentável não se resume a salvar florestas e preservar o meio ambiente. Ele também significa evitar o desperdício. Uma preocupação crescente em nossa sociedade está ligada ao volume crescente de materiais descartados em nossas residências, o lixo doméstico. Nossos hábitos de consumo nos fazem comprar produtos individualmente embalados e, muitas vezes, protegidos por várias camadas de papel, plástico ou outros materiais. Isso nos garante normalmente uma boa apresentação do produto, segurança, conservação e adequação para o consumo. Mas logo após o uso do produto, sua embalagem é normalmente jogada no lixo. É preciso repensar esse modo de consumir. Mais alguma coisa? Claro, a revisão. Vamos relembrar o que vimos nesta teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, falamos sobre o conceito de sustentabilidade e vimos que se trata de algo que vai além da preservação ambiental e que a preservação ambiental e a economia podem e devem ser mutuamente estimulados para o verdadeiro desenvolvimento social. Aprendemos que os conflitos pela posse de terra no Brasil podem ser vistos como um problema de desenvolvimento sustentável e que a Amazônia é uma espécie de biblioteca viva e que o desenvolvimento sustentável naquela região não é só um desafio ambiental, mas também uma usina de possibilidades para a biotecnologia. E por último, vimos que a questão da sustentabilidade do desenvolvimento é inseparável do desafio do equilíbrio na distribuição de seus frutos para todos os cidadãos. Qual o significado do desenvolvimento sustentável? Qual a importância para superar os impasses atuais para a retomada do crescimento da economia nacional com equidade social e preservação ambiental? Peraí, não é você que tem que responder essas perguntas. É você. Eu posso dar uma dica, pelo menos? Dê uma boa estudada no seu livro que fica fácil. Navegar no conhecimento é preciso. E você, arruma logo as suas coisas que eu não quero pegar esse trânsito insustentável. Espera, Joana. Bons estudos e até a próxima teleaula. Bons estudos.